Olá, olá, Fátima Araújo, canal Agir Consciente, aqui para mais uma conversação com você, pessoa ocupada. Você é uma daquelas pessoas que já se viu perguntando assim, falei, poxa, mas por que fulano funciona desse jeito? Por que aquela pessoa parece ou é durona? Sai para fazer tudo rápido, é tudo assim, ou vai ou racha. Por que será isso? Você já se viu perguntando a esse respeito? Pois então, permanece aí, porque é justamente contigo a conversação de agora. É justamente com você. E sim, quando eu ouvi falar as características do meu eneatipo, eu falei, poxa vida, mas quem falou para essa professora tudo isso ao meu respeito? Porque assim, a impressão que eu tive é que de fato ela se referia à minha pessoa, e não só por características positivas, não. Ao contrário, principalmente pelas negativas, que eu nem tinha parado para pensar sobre elas, mas que sim me representavam naquele momento. Pois é, chegou o grande dia de aqui nesse canal Agir Consciente, eu falar mais sobre cada um dos 9 eneatipos do Eneagrama, dos 9 tipos de personalidade. E eu vou começar pelo Centro de Inteligência Prática. Sobre isso eu já falei aqui em outro vídeo, em outra transmissão, não apenas vídeo. Pode ser que você tenha acesso a esse conteúdo por áudio também. E eu já falei aqui sobre os centros de inteligência, prática, emocional e racional. Então hoje eu começo falando dos tipos que compõem este centro de inteligência prática. E hoje eu vou falar apenas de um, que é o tipo 8, que na sequência é o primeiro deste centro de inteligência ou habilidades. Então, o tipo de personalidade 8 ou eneatipo, ele junto com o 9 e com o 1, os três compõem o centro de inteligência prática. Então, hoje eu vou falar algumas características desse tipo, apenas algumas. Em outros momentos, eu falarei junto com você, você também pode falar aí nos comentários, mais acerca desse eneatipo, ok? Tem muita informação sobre cada um deles e não daria para esgotá-las em uma transmissão apenas. Então hoje eu digo algumas características, em outros momentos eu falo sobre outras, e aí a conversa, mais do que conversa, a vivência continua, porque Eneagrama é vivência, é você sentir um pouco a cada dia a respeito de cada eneatipo, e aí você ir se encontrando. Então, na medida em que você tem acesso às informações e vivencia no sentimento, no corpo, nas emoções, essas informações, você vai se identificando mais e melhor com algum tipo e vai descartando outros, vai eliminando outros, tipo assim, não, aqui eu não me encaixo. E lembrando, não apenas pelas informações positivas, mas pode ser que seja pelas negativas também, pelas suas sombras, pelo que eu e você temos que não, a princípio não nos agrada tanto. E lembrando, pessoa, a proposta aqui não é você ficar designando um tipo para você de imediato e principalmente ficar, como diz popularmente, tipando outras pessoas, achando tipos, eneatipos para outras pessoas. E eu falo dessa ferramenta numa linguagem bem simples para iniciante aí nesse conhecimento. Então, eu já disse que junto com o 9 e o 1, o 8 compõe o centro de inteligência prática. E se eu tivesse que escolher agora um dos três tipos para de fato representar
esse centro de inteligência ou habilidade seria justamente o tipo 8. E você vai entender agora mesmo por quê. Lembrando que esse assunto não se esgota aqui, ao contrário, ele apenas começa e começa de uma maneira bem superficial, bem numa linguagem para iniciante mesmo, tá? E as características que eu citarei na sequência, elas são identificadas considerando esta pessoa em padrão de imaturidade. Tá? É quando a pessoa está assim, realmente na personalidade, realmente mais do que na personalidade, ela está na ignorância, mas é na ignorância do não conhecimento, não tem a ver com a brutalidade necessariamente, apesar que eu vou falar um pouco sobre isso também, especificamente para esse eneatipo, mas é na ignorância do não conhecimento a respeito de si mesmo e por que funciona daquela forma. Então, no padrão de imaturidade, o tipo 8 ele funciona na agressividade e impulsividade, ele é uma pessoa impulsiva em seu mais alto grau e demonstra isso explicitamente. Olha aí o perigo. O tipo 8 é aquele que sim admite, que pode até admitir ou não, que é durão, que age na impulsividade e que é agressivo sim, mas é uma agressividade não só no falar e no agir, mas também no fazer. É uma pessoa de alta produtividade também. Quando quer fazer, se é para fazer, faz e faz mesmo. E esse tipo 8, ele demonstra ser forte. Você vai entender agora há pouco por que ele tem essa necessidade de demonstrar ser forte. E aparentemente ele o é forte, só que por dentro, na verdade, no mais profundo da pessoa, especialmente da essência da pessoa, ela retrata uma outra face, uma outra, digamos, pessoa, né? Um outro comportamento. Mas assim, olhando por fora, realmente aparenta ser uma pessoa de pulso forte, do pegar para fazer, de ser agressiva, de ser impulsiva, sim. O tipo 8, lembrando, pessoas, sempre no mais alto padrão de imaturidade. E imaturidade não é por ser uma pessoa mesmo adulta e imatura, não. É do desconhecimento mesmo, como eu disse agora há pouco. Então, demonstra ser forte, como eu já disse, e por isso essa pessoa geralmente não dá o braço a torcer, mesmo sabendo que está errada. Olha isso, gente, olha o nível de desconhecimento de si mesmo e por que funciona dessa forma. Ele vai sempre achar uma maneira de sim mostrar, comprovar, fazer por onde esteja certa, mesmo sabendo que está errado. Ela até sabe que está errada, mas não admite. O tipo 8 também tem uma característica que é da resposta direta. Gente, percebe também que essa resposta direta, ela vem naquele tal do sem pensar. Falei sem pensar. Na verdade, não foi tempo do tipo 8 refletir sobre o que pensou, porque para falar o pensamento vem primeiro, mesmo que ele não seja ali processado. Então é do tipo da resposta direta, do falar sem pensar. É também o tipo 8, aquele que não leva desaforo para casa. É a pessoa que sim vai tirar a limpo ali mesmo, que sim pode ser aquela pessoa que fica realmente com os nervos à flor da pele no trânsito, que discute, fala forte, fala alto, fala duro com as pessoas próximas, e aí quem está mais próximo é quem mais passa por isso, é quem mais vivencia, é quem mais experiencia este comportamento no nível de imaturidade do tipo 8. Acontece que o tipo 8, quando é para ser bom, ele é bom.
Sabe aquela pessoa que ajuda as outras pessoas da família, que faz pelas pessoas algo que outros não fariam? Quer ver um exemplo de um caso que eu acompanhei? Um tipo 8, bem engajada, uma moça tipo 8, bem engajada no seu processo de formação. Ela não só comprou para ela todos os cursos daquela área que ela queria fazer, mas ela comprou também para uma outra pessoa da família a quem ela estava ajudando. E ela, assim, não foi nem investimento, ela gastou uns tantos mil reais. Acontece que aqueles cursos não eram cursos que aquela outra pessoa queria fazer, não era a área de interesse dela. Mas era tanto do interesse do tipo 8 que ele comprou alguns para ele próprio e comprou um outro pacote para outra pessoa. E é claro, a outra pessoa não fez. E é claro que ele se aborreceu com isso, né? Mas assim, ele estava tão no ímpeto, ela estava tão no ímpeto de ajudar, que nem parou para pensar se a outra pessoa ia querer ou não. Querendo ajudar no desenvolvimento pessoal da outra, acabou comprando. Então, quando ele é para ser bom, ele é bom. Agora, por outro lado, se é para ser mal, o tipo 8 é melhor ainda. Porque percebe as características anteriores? Expressar a agressividade, a impulsividade, a resposta imediata, o que convencionalmente nós chamamos de brutalidade. Então, o tipo 8 é o tipo bruto mesmo. Então, se ele é para ser mal, ele é melhor ainda do que quando é para ser bom. Posso até estar, a seu ver, exagerando aqui, mas é mesmo, a ideia é bem essa, é de trazer essas características bem presentes para que você fale assim, bom, não é, eu não estou representada por esse tipo, ou sim, eu estou, por mais que está doendo, por mais que está remoendo aqui, mas eu me vejo aí. E o tipo 8 tem o ataque como a sua melhor defesa. Então ele é aquele que ataca sim. Ele é aquele que fala sim as verdades, doa em quem doer. Lembrando que essas verdades são verdades dele, dela, da pessoa. Não necessariamente seja de fato a verdade sobre a pessoa a quem é direcionada, mas é a verdade vista pela pessoa tipo 8. E sim fala aquela verdade, sim ele ataca como sendo esta a sua melhor defesa. Então, a melhor defesa do tipo 8 é de fato o ataque. E o tipo 8 também é aquela pessoa que precisa de que fale dela. Do tipo assim, fale mal, mas fale de mim. Esse é o tipo 8. Para o tipo 8 ser ignorado, não ser levado em consideração, não ser tocado pela sua fala dura e grosseira é uma afronta. Então, para ele, falar é necessário, ainda que seja para falar mal dele. Tipo 8 também deve estar pensando assim, falando, nossa, mas como assim? Tudo isso? Isso é só um pouco do que é o tipo 8. O tipo 8 também, ele prefere estar totalmente errado do que parcialmente certo, do que ligeiramente certo. Olha assim, sabe aquele assim do tipo 8 ou 80? Pois esse é o tipo 8. Prefere estar totalmente errado do que apenas um pouco certo. Ou tudo ou nada. Ou 8 ou 80, esse é o tipo 8. Ok. Então, até aqui eu falei de algumas das características do tipo 8. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas como assim? Por que essa pessoa se tornou dessa forma? Pois é. Nessa fala, eu também vou dizer um pouco sobre por que a pessoa tipo 8 se tornou da forma que ela é hoje. Na infância do tipo 8, a criança viveu em um ambiente de dureza e às vezes até de opressão.
Então agora já começa a fazer sentido aí para você, possivelmente, por que que ela se tornou a pessoa que ela é hoje. Ela viveu num ambiente duro, num ambiente sim de falar de ouvir durezas, num ambiente sim de ela também ser dura. Sabe aquela criança que chega e bate, chega e chuta, que responde, que é desobediente? Ela já é assim lá desde o início, porque ela cresceu nesse ambiente. Essa criança tipo 8, ela também foi incentivada a ter força, a ser forte. E a fraqueza, os momentos de fraqueza do tipo 8 foram reprimidos. Então você queria que essa pessoa se tornasse o quê depois de adulta? Um pouco do que eu falei antes, ou um tanto do pouco que eu falei antes, porque tem mais características desta pessoa e aos poucos eu trago essas informações aqui. Então foi uma criança que ela foi incentivada a ser sempre uma criança forte, a ser um adolescente forte. E quando se demonstrou fraca, a pessoa foi reprimida, a criança foi reprimida. Então, desde cedo, como eu disse, ela aprendeu que devia ser uma pessoa forte. E com isso, com o passar do tempo, ela desenvolveu uma onipotência sem limites. Era como se assim, para o tipo 8, ser fraco e ser vulnerável é sentir-se que pode ser enganada, que pode ser injustiçada, que pode ser uma pessoa insignificante. Imagina se adulta ela quer ser isso. Isso ela já foi lá na infância. Então, a pessoa tipo 8, ela vem para a vida com toda essa força, meio que para acobertar aquilo que ela não pôde ser quando criança, aquilo que ela foi oprimida, aquilo que ela viveu num ambiente de dureza. E o que essa criança tipo 8 ouviu, pode ter ouvido bastante na sua infância, do tipo, seja forte, ela cresceu ouvindo isso. E mais, ela escutou muito mais do tipo, homem não chora, do tipo assim, se apanhar na rua, vai apanhar quando chegar em casa, do tipo, saiba se virar sozinha, você já está grande, percebe? Então assim, ela na verdade foi, entre aspas, preparada, por mais que os cuidadores faziam isso, demonstrando o amor, era o amor que o cuidador ou cuidadora, geralmente pais, avós, tinha para entregar naquele momento, e assim a pessoa foi se formando o que ela é hoje. Outra coisa, outra fala que ela ouviu muito é do tipo, saiba se virar sozinha, você dá conta disso. Isso até certo ponto é saudável, só que para o tipo 8, a maneira como a criança interpretou foi de que ela precisava sim dar conta de tudo, precisava sim fazer tudo. Uma outra, entre aspas, verdade que ela ouviu muito dos adultos: o mundo só é duro para quem é mole. Então você acha que uma criança que ouviu isso, que interpretou dessa forma, vai querer ser mole para o mundo? Então ele vem para o mundo como adulto com muita dureza nas suas ações, na sua fala. É aquela pessoa que quer fazer tudo, mostrar que faz tudo, que dá conta de tudo no tempo, para dizer sim, eu sou significante, sim, eu existo, sim, eu significo muito para o mundo. E aí se tornou a pessoa que é hoje, a pessoa com quem você convive, às vezes até dentro de você mesma, ou próximo e externo, em casa, ou no seu ciclo de relações, essa é a pessoa tipo 8. É claro que nessa conversação não é possível trazer todas as características desse tipo e de nenhum dos outros. E o objetivo nem é esse, o objetivo é começar a falar sobre eles. E logo, logo eu venho para falar de um outro eneatipo. São 9, estou começando agora pelo primeiro do Centro de Inteligência ou Habilidade Prática, ok? Então é isso. Fez sentido para você esse conteúdo? Está fazendo sentido? Está caindo aí algumas fichas? Está se enxergando nesse lugar? Conhece alguém que porventura esteja nesse lugar com características do tipo 8?
Então, se sim ou se não, que tal compartilhar esse conhecimento? É esse o convite que eu faço para você, e é para você, pessoa ocupada, que eu envio um abraço virtual e o apelo, o chamado, a intimação, nossa, que exagero, para que você esteja de novo por aqui na próxima transmissão. Combinado? Posso contar contigo? Então é isso. Tchau, tchau. Nos vemos logo, logo aí pelos corredores da vida. E olha, lembre-se de cuidar da pessoa mais próxima. Sabe quem é? Você mesma. É isso. Tchau, tchau.